One, two, three, four. Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez na Gazetalks. Trouxemos hoje o Cristiano Borges. O Cristiano Borges, pessoal, ele é engenheiro da Fortinet, com mais de 15 anos de experiências na área de segurança cibernética, atuando em projetos estratégicos, iniciativas na área de educação em parceria com outras instituições de ensino. Sendo elas, ele é mestre na PUC, doutorando em segurança cibernética pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, certo? Beleza? E possui mais 4 pós-graduações na área de tecnologia e segurança da informação, além de diversas certificações reconhecidas internacionalmente. Cristiano, vou deixar a palavra com vocês e estamos aqui com o Gabriel. Olá, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Como eu fui apresentado, né, eu sou Cristiano Borges, trabalho há 4 anos na Fortinet como engenheiro e atuo na parte de segurança cibernética, né, a minha pós-graduação, inclusive a minha tese é em segurança cibernética, é na parte de criar um machine learning para identificar, né, e bloquear exfiltração de dados no protocolo DNS. Então, é uma grande contribuição, né, para a academia, porque o protocolo DNS, digamos que usualmente ele não é monitorado pelos times de segurança cibernética, porque é um protocolo extremamente sensível a bloqueios em termos de falsos positivos que poderiam impactar em disponibilidade de aplicações, sites, sistemas, né? Então, a minha tese traz esse desafio, né, de conseguir, com a aplicação de machine learning, né, modelo de machine learning, identificar e bloquear a exfiltração de dados. Bacana, Cristiano. Eu tenho uma dúvida. Você, de certa forma, seguiu uma carreira acadêmica, você fez a graduação, fez o mestrado, doutorado. E a minha dúvida é o seguinte: desde o início, lá da graduação, já pensava em seguir essa carreira acadêmica? Ou, de certa forma, você ingressou no mercado de trabalho e, em paralelo, você fez o mestrado, doutorado? Excelente pergunta. Eu sempre gostei da área de segurança cibernética, desde quando adolescente ganhei meu primeiro computador. Mas eu iniciei a carreira como programador. Então eu trabalhei profissionalmente como desenvolvedor. Aí depois eu entrei numa instituição financeira, assumi uma posição lá como gestor, e nesse contexto a gente tinha um desafio de interligar 4 cidades, tá? Eu estou falando, digamos, numa realidade de 20 anos atrás, que não existia infraestrutura de telecom em todas as cidades, tá? Então, qual que foi a premissa, né? O desafio? Interligar 4 cidades com uma rede sem fio. Então, eu tive que estudar muito a parte de rede sem fio de longo alcance, para calcular a zona de Fresnel, para calcular onde teria que ter as torres repetidoras de sinais. E, ao final, né, de um período, eu tive êxito nesse projeto. E depois, imediatamente, como se tratava de uma instituição financeira, eu tive a preocupação de, cara, agora eu preciso me qualificar em segurança, porque aqui não está passando receita de bolo, aqui está passando, digamos, informações que são sigilosas, né? Baseado na Lei 105 de 2001, que dispõe sobre sigilo bancário, né? Mais tardiamente, né, surgiu a LGPD também, mas naquela época já tinha a Lei 105 de 2001. Bom, aí eu fui para São Paulo, aí tive a oportunidade de, no primeiro curso de segurança cibernética, que é segurança em rede sem fio, fazer com Nelson Murilo Rufino de Oliveira, que era então o único autor de um livro em português em segurança de rede sem fio. Aí, a partir disso, eu, digamos, a partir desse momento, que foi em 2005,
A partir desse momento, eu não parei mais de estudar a segurança cibernética, a despeito de a minha função ter outras responsabilidades além da segurança cibernética. E depois foi em 2011, aí eu foquei em segurança cibernética, entrando como analista, uma posição de analista de segurança cibernética. Aí nesse momento eu fui responsável por implantar, né, digamos, soluções de Next Generation Firewall nas agências de Minas Gerais, tá? Nos pontos, né, de Minas Gerais. Então, desenvolvi mais habilidade, né, em termos de conhecimento de cibersegurança. Já era em 2011 o melhor Next Generation Firewall do mercado era da Fortinet, né, era o FortiGate. Então, já o primeiro contato com a solução foi ali em 2011, 2012, tá? E depois disso continuei trabalhando em segurança cibernética, avançando em termos de carreira dentro dessa instituição, até, digamos, ter como responsabilidade a criação de Red Team, Blue Team, SOC, e depois tive a oportunidade de entrar na Fortinet. Não, bacana. Eu falo porque, assim, eu percebo que, por padrão, né, a maioria das pessoas que vão seguir esse caminho de fazer um doutorado, fazer mestrado, depois doutorado, é alguém que tem muito, assim, definida a ideia de que, eu quero ser professor universitário, eu preciso disso para ser professor universitário. No seu caso, não. No seu caso, eu achei bacana isso, porque você estava trabalhando com isso, e você teve um senso crítico de pensar, opa, eu quero me qualificar, eu quero melhorar mais ainda. E aí você buscou o mestrado, buscou o doutorado nesse pensamento, né? Puramente pensando na sua qualificação, no saber. Então, achei bacana isso. Exato. Só contar uma coisa, você comentou aí sobre Blue Team, Red Team. O que seria isso? Para o pessoal mais leigo, assim. Bom, vamos lá. O Blue Team ele é responsável pela estratégia de segurança em termos de defesa cibernética, tá? Então, esse time trabalha com arquiteturas e tecnologias voltadas para proteger o ambiente de produção, enfim, de homologação da organização em questão, tá? O Red Team, ele tem como foco, né, digamos, explorar vulnerabilidades, enfim, ou seja, ele é a segurança ofensiva, tá? Eles trabalham de uma maneira colaborativa, tá? Não é, digamos, um versus o outro, tá? Porque todos eles estão no mesmo propósito de construir, né, ou elevar o nível de maturidade em termos de segurança cibernética daquela organização. Isso me lembrou uma coisa até interessante. Pode não ter a ver, mas me lembrou sobre os Red Hat, os Black Hat, os Grey Hat, questão dos chapéus. Aí tem uma nomenclatura específica. Isso tem alguma coisa a ver? Ou seja, esse pessoal tem alguma coisa a ver com esses Red Hats, Black Hat, ou é completamente diferente? São coisas diferentes em si. Bom, dentro de uma estrutura de Blue Team, você tem que imaginar que existem diferentes perfis de profissionais e tanto em termos de qualificação quanto em termos de senioridade, tá? Então, por exemplo, você pode ter especialistas na parte de segurança de endpoint, especialistas na parte de segurança de rede, especialistas na parte, por exemplo, de segurança de banco de dados, especialistas na parte, por exemplo, de segurança de aplicação e API, tá? Então, são, por exemplo, especialidades bem distintas e complementares na estrutura de um Blue Team, por exemplo, tá? Bacana. E assim, entrando nesses pontos aí de ataque, defesa, pelo que eu entendi, as pessoas estão protegendo, as outras pessoas estão vendo as vulnerabilidades. Como que eu posso atacar meu próprio site? Eu vou usar esse termo. Então, eu tenho lá, eu vou pegar, vou atacar o meu site e o time vai defender o meu site. Então, eu vou falar assim, ó, Gabriel, você vai ser o cara que vai atacar. Eu vou ser o
cara vai defender. Aí o Arthur que tá ali, depois ele aparece, ele vai ser o cara que contratou o projeto. Aí seria isso. Ele vai atacar para verificar a vulnerabilidade e eu tenho que defender para verificar se tem como evitar as vulnerabilidades. Seria isso? Bom, vamos lá. Existem metodologias, né, para serem aplicados no contexto do Red Team e existem frameworks, né, digamos, para medir a maturidade, enfim, do Blue Team. O que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que a segurança cibernética, ela tem que suportar o negócio da organização, tá? Nesse contexto, o que precisa ser priorizado são os sistemas, né, as aplicações, enfim, que são, digamos, críticas para a continuidade do negócio, tá? Então, nesse contexto, a gente precisa entender que ambos os times estão trabalhando para que a continuidade do negócio aconteça, digamos, com o mínimo ou mitigando o risco de acontecer interrupções ou qualquer outro tipo de indisponibilidade de informação, tá bom? Bacana. Cristiano, eu estava aqui, você comentou assim da sua formação e tudo mais, e eu estava pensando, como que eu posso iniciar nessa área? É uma área que eu tenho uma certa curiosidade, eu já li alguns livros a respeito, e tem muitos temas que hoje, ainda mais com a IA, vem aparecendo. Então, assim, vamos passo a passo. Por onde eu posso começar a estudar cibersegurança e cibernética? Então, excelente. Vamos lá. Bom, um primeiro ponto que talvez faça sentido, né? A Fortinet, ela tem trilhas de certificações, tá? As trilhas de certificações vai de NSE 1 até NSE 8. O NSE 1 é bem voltado para conscientização. Então, recomendo tirar essa certificação no link que está aqui apresentado, né, trein.fortinet.com, e o NC2 também é gratuito e pode ser tirado a partir dessa plataforma oficial de treinamento da Fortinet, que já é um pouco mais para quem quer avançar um pouquinho mais na parte de segurança cibernética. E o NC3, ele se propõe a minimamente desenvolver habilidades e competência de um operador de Next Generation Firewall, tá? Então, recomendo também é gratuito, também pode ser tirado na plataforma oficial de treinamento da Fortinet, trein.fortinet.com. Um ponto que merece atenção é que essas três primeiras certificações, embora sejam gratuitas, elas são internacionalmente reconhecidas e recomendo que o estudante, né, o aspirante a trilhar essa carreira de segurança cibernética, já coloque no LinkedIn que tirou essas três certificações, já para repercutir no mercado que está se qualificando. Um outro ponto que talvez faça muito sentido é participar dos Fast Tracks ofertados pela Fortinet. Esses Fast Tracks são workshops que têm 1 hora de teoria, né, de contextualização teórica, e 3 horas de hands-on, de mão na massa. São gratuitos, online, síncronos, sempre entregue por um engenheiro da Fortinet, especialista na solução, tá? Acontece de 14 às 18 horas e é recorrente, tá? E a gente aborda 5 pilares: segurança de rede, a parte de SecOps, né, segurança de operação, a parte de SaaS, a parte de OT, né, que é a parte de proteção da parte industrial, enfim, e a parte de segurança em nuvem, tá? Esses 5 pilares. Então, ou seja, tem fast tracks sendo ofertados, né, distribuídos nesses 5 pilares, tá? Então, recomendo que vocês se inscrevam nesses fast tracks. O link está aqui colocado para vocês, ok? Faz muito sentido para quem quer qualificar na parte de segurança cibernética. E você tocou num ponto muito importante, a parte de inteligência artificial, tá?
A gente precisa entender que a inteligência artificial, ela já vem sendo trabalhada, né, na indústria. Por exemplo, Fortinet trabalha com inteligência artificial há mais de 10 anos, tá? Por quê? Vamos lá, um exemplo, um caso de uso de 10 anos atrás. Quando a gente tinha o contexto, né, de EPP, né, de antivírus, para proteger a estação de trabalho, trabalhava com o conceito de assinatura, tá? Então, uma vez identificado aquela ameaça, gerava uma assinatura e atualizava o antivírus para proteger contra aquele malware, ok? Bom, é claro que se a gente pensar que malwares que são exploit zero day já não seria protegido por essa estratégia de assinatura. Então, criou-se o contexto de machine learning, tá? Aí, analisando, por exemplo, comportamentos de um malware, dentro de um sistema operacional Windows, comportamentos de um malware dentro de um sistema operacional Linux, dentro de um sistema operacional macOS, por exemplo, entendeu? Aí consegue identificar com machine learning, por exemplo, um malware zero day, tá? Então, machine learning estava sendo trabalhado há muito tempo. Agora, um ponto importante ainda sobre a questão de inteligência artificial, a Fortinet, ela tem sensores no mundo todo, então ela consegue fazer uma predição do cenário, por exemplo, de 2026, de uma maneira muito efetiva, tá? Então, nesse contexto, a Fortinet, no estudo de 2025, ela elencou o Brasil como o país que recebeu mais tentativa de ataque da América Latina. Para ser mais exato, cerca de 80% do volume foi destinado para o Brasil, tá? Então, que acontece? A gente precisa ponderar que toda soluções, né, produtos de segurança cibernética, seja ele para segurança de cloud, para segurança de rede ou SecOps, ele precisa ter, em algum nível, inteligência artificial embarcada. E um ponto interessante, para 2026, olha que dado interessante, o crime cibernético, né, ele virou uma indústria, tá? Então, você consegue contratar na Dark Web Crime as a Service, né? Ou seja, o crime como serviço. É como se você estivesse contratando, né, um sistema, um aplicativo, né, no mercado tradicional, tá? Então, vamos lá. A Fortinet, ela em 2024, 2025, ela identificou, né, um uso de IA generativa, né, para melhorar a questão de engenharia social, tá? Então, o que seria isso? Por exemplo, ao invés de mandar aqueles e-mail phishing totalmente descabido de contextualização, clique no link e veja as fotos da festa de ontem, né? Aí ele passa com a IA generativa, né, a fazer, digamos, phishings direcionados. Então, por exemplo, o fulano de tal, aí coloca o nome do seu chefe, compartilhou esse documento do projeto com você. Então fica mais direcionado. E só para finalizar, para 2026, né, isso foi a utilização, né, na parte de percebida de IA aí nos últimos 2 anos. Mas para 2026 o cenário está mais complexo. Por quê? Porque o crime, né, a indústria do crime cibernético, ela está utilizando agentes de IA para automatizar os procedimentos fim a fim. Então, qual que são as 2 palavras que merecem ser destacadas? Escala e velocidade.
com o uso desses agentes de IA, o crime, né, a indústria do crime cibernético, eles conseguem ganhar escala e ganhar velocidade. Então, essas duas palavras elas são muito importantes porque eles têm um potencial de monetização mais rápido, tá? Do outro lado, a estratégia de segurança, né? Porque como a velocidade e a escala está maior com o uso de IA por parte do crime cibernético, por outro lado, a indústria evoluiu de maneira compatível, né? Para trazer um nível de segurança dentro de uma estratégia de segurança adequada para responder esses pontos. Como? Com IA também. Com IA também. Tá? Então, por exemplo, quando você pensa numa estrutura de SOC, tá? Antigamente a gente tinha uns problemas de fadiga de alertas. Tá? Então, cara, gera milhares de alertas, um humano fazendo avaliação desses alertas, por mais especialista que seja, vai ficar fadigado, tá? Então, por exemplo, o CIEM, o SOAR, enfim, né, todos esses mecanismos, não somente esses, né, mas para ficar no exemplo, eles já têm IA embarcada para, por exemplo, fazer a triagem daquilo que é mais relevante, inclusive recomendando remediação, se não fazendo a remediação propriamente dita, tá? Se me permitem, né, eu sou autor desse livro que foi lançado em São Paulo pela editora HackOne, tá? Esse livro ele já vendeu mais de 1.000 exemplares antes do primeiro mês de lançamento e ele trata a questão de SOC, né? A questão de Security Operation Center com IA, tá? Então, um ponto muito importante e traz casos de uso da Fortinet, inclusive, arquiteturas da Fortinet, tá? Então, ele é um livro agnóstico, não foi patrocinado pela Fortinet, mas como a Fortinet é uma organização, né, um fabricante com reconhecimento global, os autores entenderam que faria mais sentido utilizar casos de uso, arquiteturas, soluções da Fortinet como exemplo desse livro agnóstico, tá? Bom, eu sou um dos autores, tá, desse livro e eu vou colocar aqui para vocês um link para quem quiser adquirir esse livro para estudo, né? Tá aqui o link para que vocês consigam adquirir esse livro e para quem administra ou faz parte do corpo docente de universidades, aí podem entrar em contato comigo que a gente consegue um desconto bem especial para que seja possível incluir esse livro nas referências bibliográficas básicas e complementares, tá bom? Bacana, tô aqui admirado mesmo. Como que a gente entra em contato com você? Por qual rede social, qual meio a gente consegue estar comunicando com você? Olha, o meu endereço do LinkedIn está aqui na tela. Podem me acionar pelo LinkedIn, tá? Que será um prazer apoiá-los nessa jornada, tá bom? Cristiano, voltando um pouquinho no tema da IA, você comentou que a Fortinet ela já tem ferramentas técnicas usando a inteligência artificial, por exemplo, para evitar furo de bloqueio de quem está tentando fazer interceptação, esse tipo de coisa, certo? E você comentou também que do outro lado, né, o crime cibernético utiliza IA na forma de escala e de velocidade. Já existe, né, por parte do crime cibernético, a utilização de IA para competir com essas ferramentas que também usam IA da Fortinet para furar esse bloqueio, como se fosse IA contra IA. Excelente. Excelente pergunta. Vamos lá. Ambos os lados evoluem, tá? É importante a gente ponderar que IA, né, seja com o contexto de machine learning, deep learning, etc., né, é uma solução que ela, dependendo do modelo que for supervisionado, né, precisa de uma
de uma telemetria, né, um dataset para fazer o treino de maneira adequada, tá? E a Fortinet, a telemetria da Fortinet, ela tem 1 milhão de sensores, né, espalhados no mundo como líder global. Isso dá uma vantagem para a Fortinet para melhorar, evoluir esses modelos, né, de inteligência artificial, tá bom? Perfeito. Pelo número de. Recentemente eu vi num artigo falando sobre o Glasswing. Parece que é um projeto da Anthropic. Eu li uma notícia assim bem superficialmente. Eu gostaria de entender um pouco. Pelo que eu entendi, eles utilizaram o modelo de IA, até mesmo fala sobre a fadiga, que é o ser humano sozinho tá ali, ele sozinho não consegue resolver tantos problemas. Parece que achou mais de 10 mil, muitos e muitas vulnerabilidades em programas open source do universo, assim, desse universo, que um ser humano ou um grupo de seres humanos gastaria décadas. E olha que projetos lá que estão com vulnerabilidade há décadas e até hoje não foi corrigidas. Inclusive, eles ligaram o motorzinho deles lá das IAs e acharam em instantes. Você pode explicar um pouco sobre esse projeto, essa situação que aconteceu? Então, perfeito. Só um passo antes, né? A Anthropic, ela está, digamos, como analogia, tá? Como a OpenAI, tá? E o Cloud, ele está como o ChatGPT, tá? A Anthropic, ela tem um projeto, que é o que você citou, né? É, o, o Glasswing, que tem como, digamos, o principal motor o Cloud Mythos, tá? Esse motor é o que é responsável por descobrir essas vulnerabilidades que você deu na sua notícia, ok? Mas um ponto que a gente precisa ponderar é que esse motor ele está restrito, né, do Cloud Mythos, restrito a empresas de tecnologia, a empresas de segurança cibernética, inclusive a Fortinet é parceira dessa iniciativa, tá? E empresas que tenha eventualmente infraestrutura crítica, ok? Sim, Cristiano, veio uma dúvida assim. Eu achei bacana sobre essa questão, essa restrição, para poder. Só as gigantes ali que está presente foram convidados pequenas empresas, ali, pequenas assim, modo de falar. Pessoal gigantesco. Pessoal muito grande. Big Techs. Big Techs. Obrigado, obrigado. Surgiu uma dúvida aqui. Agora, como que é o dia a dia do especialista? É aquela ideia que nós temos, tipo Matrix, tem um cara em um quarto assim, escuro, hackeando o sistema, se defendendo e tudo mais. Como que é o dia a dia? Porque a gente tem essa ilusão por causa de filmes. Tipo, série, uma série que eu gosto, que é a Mr. Robot, Matrix, entre outras séries em si. A gente visualiza, imagina a ficção, aquilo. Mas só que quando chega na parte real, é outra coisa. Como que seria essa ideia, assim, a realidade do seu dia a dia? Você chega lá, você tá naquela caverna, assim, você tá... Como que seria? Bom, vamos lá. A premissa da inovação é colaboração, tá? Então, o profissional, o perfil de profissional em segurança cibernética tem que ser um profissional que saiba colaborar, tá? Que, digamos, tenha a capacidade de aprender coisas novas, considerando técnicas de agile learning, enfim, né? Porque é muito importante esse aprendizado rápido, tá? E, como eu disse, é um time muito colaborativo. Então, a gente trabalha muito em time, tá? Bom, um outro ponto que a gente precisa considerar, que ressaltar, né? Talvez comentando, digamos, uma persona, né, de segurança cibernética, é que se a gente analisar os últimos 5 anos, né, a área de segurança cibernética ela mudou drasticamente. O perfil do profissional, né, a persona do profissional de segurança cibernética mudou drasticamente aí nos últimos 5 anos, né? E talvez a gente possa destacar 3 fenômenos
para tentar minimamente explicar essa mudança. O primeiro é a pandemia. A pandemia, ela acelerou a transformação digital das organizações. E quanto mais conectividade, mais a necessidade de proteger, de estabelecer uma estratégia de segurança cibernética, naturalmente. Quando a gente pensa no segundo aspecto, né, no segundo ponto, a questão da LGPD, né, em 2021, a autoridade, né, a ANPD, ela passou a aplicar sanções administrativas, podendo chegar a multas aí milionárias, tá? Isso trouxe também uma necessidade de amadurecer os modelos de governança e de risco das organizações. Inclusive, o risco cibernético, ele conceitualmente é um subconjunto do risco operacional. Mas nesses últimos 5 anos, inclusive, várias organizações optaram em separar o risco cibernético do risco operacional e criar uma estrutura específica para risco cibernético, dada a relevância do assunto em termos de continuidade de negócio. Tá? E falando de continuidade de negócio, isso me leva ao terceiro fenômeno, que é a questão de ransomware. Tá? Ransomware foi amplamente repercutido aí nas mídias. Tá? Ele mostrou o quanto esse ataque cibernético ele pode impactar na continuidade do negócio, inclusive com prejuízos financeiros e reputacionais, tá? Então, eu acho muito importante destacar esses 3 fenômenos, porque a partir desses, digamos, desse panorama, a segurança cibernética ela passou a não ser mais somente responsabilidade da área de tecnologia. Ela passou a ser pauta, tá, da organização, dada a relevância do tema. Então, C-levels, enfim, tratam a questão de risco cibernético para tomada de decisões em termos de investimento e continuidade do negócio. Da hora, da hora. Eu lembro desse caso do ransomware. O pessoal sequestrava os dados, o HD, e cobrava bitcoins de uma maneira assim que ficava mais difícil de achar essa pessoa. Você acha que com a IA, hoje em dia, é mais fácil localizar as pessoas que têm ransomware, ou o ransomware já foi controlado? Vamos lá. Esse é um ponto interessante. Existem alguns, digamos, modelos de ransomware, tá? O modelo clássico, o ransomware 1.0, é exatamente esse modelo que você citou, tá? A partir de um vetor de ataque, que seja um e-mail, que alguém clicou num link, que seja um RDP que está publicado para a internet sem segurança, enfim, o cyberatacante conseguiu acesso no ambiente interno e começou a criptografar a massa de dados, tá? E a partir desse momento ele vai cobrar um resgate para entregar a chave para descriptografar aquele dado, ok? Bom, para essa questão, a gente precisa pensar numa questão de arquitetura anti-ransomware, tá? E a Fortinet, inclusive o EDR da Fortinet, ele é bem, digamos, eficiente para identificar um cenário de pós-infecção ransomware e conseguir recuperar o cenário, tá? Mas existem o segundo cenário, tá? O ransomware 2.0 ou dupla extorsão. O que seria isso? Lembra que eu comentei que minha tese de doutorado trata sobre a questão de filtração de dados em protocolo DNS? Tá? No contexto do ransomware 2.0 dupla extorsão, ele faz digamos, uma exfiltração de dados antes de criptografar. Tá? Então, ele tenta, de alguma forma, identificar dados críticos, confidenciais, e exfiltra. Aí, por que a gente fala dupla extorsão?
Porque se a vítima não pagar o resgate, tá, de ransomware, porque identificou o paciente zero, já identificou o vetor de vulnerabilidade, conseguir recuperar o ambiente, tá tudo certo. Aí, cara, tudo bem, você conseguiu recuperar, mas ainda assim, se você não me pagar, eu vou publicar essas informações na Dark Web, tá? Então, esse cenário é mais complexo. Então, a ferramentas de DLP, igual a Fortinet tem, tá? É crucialmente importante para evitar que esse dado seja exfiltrado, ok? Aí, a gente tem de tripla extorsão, que aí extorce também o dono do dado em questão, quando, por exemplo, exfiltra uma base de dados de cliente, aí faz a tripla extorsão também, extorce o pagamento do dono daquela informação. Se você me pagar a sua, eu não vou publicar, ok? Bom, se a gente pensar agora em questão de IA, existe, vocês lembram que eu comentei que existe o crime as a service, né, o crime como serviço. Existe o ransomware as a service, o ransomware como serviço, tá? Antes desse uso massivo de agentes de IA, grupo de ransomware conseguia fazer uma campanha, 2 campanhas, enfim, né, num intervalo de tempo. Com esses novos agentes de IA, automatizando fim a fim, né, essas tarefas do crime organizado, tá? Eles conseguem, de novo, ganhar escala e velocidade para identificar vítimas. Isso a gente precisa entender que não está sendo, digamos, estabelecido um ataque direcionado, tá? Quando acontece o ataque direcionado é diferente. Eu vou atacar a empresa X, tá? Então vou estudar todos os aspectos da empresa X. E é interessante quando a gente pensa em ataque direcionado, porque, veja, a gente precisa trabalhar a cultura de segurança cibernética nas organizações. Isso é muito importante. Por quê? Porque, o que eu quero falar com cultura? Cultura mesmo. Quando você entra no carro para dirigir, a primeira coisa você passa o cinto de segurança. Na moto é qual o capacete. Isso é automático. Se você está chegando na sua casa, se tiver alguém estranho na sua porta, você passa direto. À noite, você fecha janelas e portas. Quase que no automático, tá? Isso é importante, que a gente trabalhe essa conscientização nas pessoas, tá? Porque uma cultura, tá? Para ficar automático essa questão. Por que eu estou querendo dizer isso? Com o ataque direcionado, tá? Muitas das vezes utiliza, digamos, não sei se ingenuidade é a palavra correta, tá? Mas vamos lá. Um RH publicando uma vaga de DBA. Talvez com essa publicação, um cybercriminoso que queira fazer um ataque direcionado contra aquela empresa consiga algumas informações interessantes. Por quê? Porque ela vai colocar requisitos, conhecimento em Oracle. Eles têm essa base de dados. Conhecimento em SQL Server, né? Conhecimento um banco de dados XPTO, tá? Então, ou seja, aí eles conseguem entender. E outras, digamos, informações também podem ser correlacionadas, ok? Se acontecer uma divulgação de uma vulnerabilidade Zero Day de alguma dessas tecnologias que foram identificadas num simples post de uma vaga, o cyberatacante sabe que existe digamos, uma chance em potencial de conseguir explorar aquela vulnerabilidade naquele ambiente, tá? Então, um simples post de uma vaga no LinkedIn. Até aquilo, né? Enviar API. Até aquilo, tipo, você enviar a API da API lá pro GitHub. Aí fica livre ali para qualquer um ter acesso e tudo mais. Você comentou de todo esse... Assim, a Fortinet ela é a empresa referência no mundo em cibersegurança. E eu tenho uma dúvida que é o seguinte: se tratando de ser a empresa referência,
com toda a tecnologia que ela tem, todo o ferramental que ela tem já desenvolvido em mãos, ainda assim, existem gargalos, problemas que ainda são desafios para o time de desenvolvimento, de coisas que ainda não foram desenvolvidas, resolver? Uma excelente pergunta. Vamos lá, a gente tem um processo rigoroso, né, de QA, né, de Quality and Assurance. E para garantir que todas as releases sejam publicadas, né, com né, para entregar a funcionalidade que ela se propõe com segurança. Óbvio, né, uma empresa de cibersegurança. A gente não, digamos, fabrica soluções ou serviços, né, produtos ou serviços que não sejam voltados para a segurança cibernética. Perfeito. Agora, em relação à questão de vulnerabilidade, porque não existe nenhum aplicativo, sistema, solução, produto 100% seguro, né? Isso é impossível, tá? Ou, no mínimo, improvável. Bom, a Fortinet, ela tem um time, né, de pesquisa da FortiGuard que é responsável por identificar 83% do volume de vulnerabilidades em soluções Fortinet. Tá? Então, a que tem, digamos, o maior percentual de vulnerabilidade identificado pelo próprio time. Tá? E em questão de transparência, a gente, depois de corrigir aquela vulnerabilidade, né, e disponibilizar para a aplicação dos clientes, essas vulnerabilidades são divulgadas. A gente tem um compromisso com a transparência, tá? Entendi, bacana. Você comentou sobre o time de pesquisa. A Fortinet, ela tem alguma relação, não relação, mas parceria com universidades também, ou esse time é só da Fortinet mesmo? Existem várias parcerias, tá? Inclusive entre vendors, tá? Inclusive entre vendors, porque digamos que, por exemplo, a Fortinet pode ter um competidor, tá? Em termos de mercado, mas o inimigo é o mesmo, é o crime cibernético, tá? Então existe, inclusive, alianças, trocas, né, de conhecimentos, enfim, né, entre até vendors, tá? Isso é importante destacar. Tô aqui só viajando. Tô aqui só viajando, né? Tic-tac tá aqui batendo, tô assim. Esse mundo é tão incrível. Você comentou aí sobre que não existe sistema seguro, 100% seguro. E isso me faz pensar que não importa se você tem a melhor equipe, o melhor equipamento físico, de hardware, de peças, o melhor software, aquele melhor time ali, sendo que o fator humano, ele é o mais vulnerável. Você comentou mais cedo aí sobre engenharia social. Tinha lido muito tempo atrás, assim, do finado Kevin Schnick, 2 livros, A Arte de Invadir e A Arte de Enganar. São livros, assim, que atiçou a curiosidade sobre o mundo da segurança cibernética. E eu falo assim, o ser humano ele é curioso. Você comentou o negócio do e-mail. Ah, clica aqui para ver as fotos de ontem. Ah, você ganhou um iPhone. Nós, que já assim, começou a mexer na internet na década de 90, ali no início, e via muito desse tipo de ataques, vulnerabilidade. E uma coisa que me faz pensar também, a criatividade do cybercriminoso, ele está cada dia maior hoje em dia. Então, assim, ele começa a pegar contextos, até os memes hoje em dia, você tem que ter cuidado com isso. Então, assim, eu gostaria que você citasse mais um pouco sobre essas vulnerabilidades do lado humano. Como que pode estar treinando pessoas, principalmente mais velhas, crianças, como que a Fortinet, ela tem algum programa para poder educar as pessoas no mundo hoje, de maneira digital, ou seja, como que eu vou capacitar desde a criança ou a pessoa mais velha ficar mais esperta nesse tema? Uma excelente pergunta. Antes de responder a questão principal, eu queria pegar um gancho na sua fala, porque hoje, antigamente a gente tinha a concepção, né,
Vamos lá. Primeiro, o perímetro era a rede, né? Depois o perímetro passou a ser o usuário, o endpoint, porque o usuário poderia estar trabalhando remoto, enfim, né? Hoje, a gente precisa entender que a gente precisa entender o perímetro como identidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, uma IA, né, um modelo de IA, pode ser entendido como uma identidade, dependendo da função que ela vier exercer. Porque dependendo da função que ela irá exercer, ela vai ter, digamos, a credencial de acesso privilegiado para acessar alguns recursos, dados, sistemas, etc. Entendeu? E se houver vazamento, né, ou acesso indevido desse modelo de IA, por extensão, houve comprometimento das credenciais que essa identidade, né, possuía, tá? Então, hoje a gente precisa entender que identidade não só somente os usuários, agora a gente tem que estender esse entendimento que pode ser modelo de IA, tá? E um outro ponto que, agora indo para respondendo a sua questão, que é bem interessante, a Fortinet, ela implementou um projeto na cidade de Uberlândia, tá? Esse projeto chama Cyber Lab UD, né? UD é o acrônimo de Uberlândia. E nesse projeto, ele alcança todas as fases da vida, do ciclo de vida, né, dos cidadãos de Uberlândia, tá? Então, vamos lá. A Fortinet, ela cedeu, sem custo, né, o direito para a prefeitura imprimir cartilhas, tá, de conscientização para atender o público infantil, com uma abordagem mais lúdica, de storytelling, tá? E como que é a organização dessas entregas, a organização desse projeto, tá? A UFO, ela é parceira acadêmica da Fortinet, tá? Inclusive, aproveitando, só fazendo parênteses, a UFO lançou um curso de bacharelado de inteligência artificial, tá? Aí o link para conhecer mais sobre esse curso está aqui na tela, tá bom? Mas a UFO, então, como parceira do Academy, a Fortinet, a Prefeitura e a Prodaub, tá? São essas 4 entidades que juntas elas construíram esse projeto, tá? Eu sou responsável do lado da Fortinet por esse projeto. Então, como que foi a dinâmica? Eu treino e qualifico os alunos de extensão da UFO para entregar esses cursos para a população. O primeiro curso, então, como eu disse, é para o público infantil, com uma cartilha de autoria da Fortinet, né, de propriedade da Fortinet, da Fortinet, para abordar, né, storytelling, enfim. Depois, a gente, numa segunda fase, a gente atinge, né, o público da rede de ensino municipal, né, que é em torno ali até de 11 a 14 anos, enfim, né. Aí a gente trabalha o conceito de conscientização utilizando a trilha de certificação NC1, que é em português, inclusive, tá? Um material em PPT, então qualifiquei os instrutores da UFO, né, para fazer essas entregas. Uma terceira entrega, que está em curso, inclusive, é profissionalizante, que é entregue na UDTEC. A prefeitura tem 2 UDTECs, a UDTEC do Centro e da Rondon. Nesse momento a gente está entregando na recém-inaugurada na UDTEC Centro e tem um foco de profissionalizante, tá? Aí é para trabalhar uma carga horária maior para desenvolver habilidade e competência para um administrador de Next Generation Firewall, tá? Então é um curso mais pesado, profissionalizante. E para fechar, a gente tem uma entrega para o público de terceira idade.
Inclusive, essa entrega que foi feita, a gente faz uma entrega por semestre. Nesse semestre, foi a primeira vez que entregou e a gente não tinha até então experiência com esse público de terceira idade, então eu fui pessoalmente fazer essa entrega para, digamos, definir, né, um melhor escopo de material pedagógico para que no próximo semestre os alunos da UFO possam entregar, ok? E foi um sucesso, uma participação bem maciça do público de terceira idade, que é alvo muito de tentativa de fraude, principalmente os aposentados, tá? Bacana. Então, os alunos da UFO que você orienta, eles dão aulas sobre cibersegurança para o pessoal entre 11 e 14 anos, que seria equivalente à primeira certificação, não é isso? Do NC1, exato, NC1 que fala. isso. E esse outro público seria, por exemplo, o NC3 ou também pega um pouco a mais? Vamos lá, excelente pergunta. O público do profissionalizante, eles tiram o NC3, tá? Mas o conteúdo programático, ele é mais, digamos, mais avançado, bem mais avançado, tá? Então, um curso presencial que é bem preparatório mesmo para eles conseguirem trabalhar, né, como administrador de Next Generation Firewall. Bacana, bacana. Ô, Cristiano, você comentou mais cedo sobre o universo da tecnologia, da questão da cibersegurança, segurança cibernética, de 5 anos para trás, para agora, mudou muito. Como que você visa esse cenário daqui 5 anos, 10 anos? Bom, excelente pergunta. A gente, para eu não delongar a resposta explorando, digamos, vários pilares, né, porque a gente precisa trabalhar uma questão de perspectiva por pilar, tá? Um ponto bem interessante é em relação à questão da computação quântica, tá? Eu imagino, né, que nesse horizonte a computação quântica já vai estar sendo utilizada numa escala maior e no contexto de segurança cibernética a gente precisa ter uma atenção, digamos, especial em relação à questão da criptografia, porque todos os algoritmos de criptografias atuais eles serão ineficientes considerando a perspectiva da computação quântica, tá? E para registrar, a Fortinet ela já tem em alguns modelos implementado o algoritmo de criptografia pós-quântica. E por que isso é importante ser utilizado desde já? Algoritmo de criptografia pós-quântica. Porque existem vários cybercriminosos, tá? Digamos, snifando tráfego criptografado com AES-256, por exemplo, né? Que com brute force não tem, digamos, uma perspectiva de tempo viável, né, para ter êxito, mas armazenando essa massa de dados, de informações que eles gostariam de ter acesso, para quando chegar a questão da computação quântica, eles conseguirem quebrar esses algoritmos atuais. Olha a visão de futuro dos cybercriminosos, tá? E então, como fechamento, a Fortinet, em alguns modelos, já tem esse algoritmo de criptografia pós-quântica e é altamente recomendável utilizá-lo para que a gente evite que cybercriminosos esteja armazenando, né, fazendo um estoque de dados para que no futuro consiga quebrar com computação quântica. Nossa, que da hora, cara. Isso aí é fenomenal. Cristiano, agradeço imensamente a sua presença aí, a Horizon, Gabriel, Arthur. Arthur, vem. Então, assim, o Arthur tava ali no make-off ali de atrás. Então, assim, te agradeço plenamente, cara, em nome da Horizon, assim. Fico muito feliz. E vamos fazer uma parceria um dia. Você vir falar sobre mais vezes sobre a cibersegurança, segurança cibernética. Te agradeço aí. Voltarei sempre que
sempre que convidado, será um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e esperem que gostem desse podcast. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado.